colombiano, Gabriel Garcia Marques, falecido em 2014, já tem um tempinho, né? É um dos principais autores, não somente da América Latina, mas de todo o mundo, tendo ganho inclusive o Prêmio Nobel em 1982. Gabriel Garcia Marques, né? Ele vai influenciar inúmeros autores, como eu já disse antes em outros vídeos, sul-americanos. Por quê? Porque ele tinha uma marca na sua escrita muito forte, que vai ser esta influência, que é o realismo mágico. E ele não vai só influenciar na América Latina, ele vai influenciar também para a Europa, para os Estados Unidos. O apelido do Gabriel Garcia Marques, carinhosamente os amigos o chamavam de Gabo, né? E o Gabo começou sua vida profissional como jornalista. Eu sou professora de jornalismo e eu gosto muito de um texto do Gabriel Garcia Marques, em que ele tem uma frase muito famosa que ele diz que ser jornalista era a melhor profissão do mundo. Ele vai ser correspondente internacional na Europa, nos Estados Unidos, e ele vai trabalhar com jornalismo durante muitos anos, né? Ele só larga o jornalismo, depois ele começa a escrever romances ainda na década de 50, mas ele só alcança o sucesso quase 2 décadas depois, com 100 Anos de Solidão, que é o seu principal livro, e só nesse momento é que ele realmente migra do jornalismo para a literatura, né? Devido a essa notoriedade internacional que ele ganhou com 100 Anos de Solidão. O Gabriel deixa muitos volumes e o mais óbvio seria eu começar a falar por 100 Anos de Solidão, que é o seu livro mais famoso. Mas se você me segue aqui no canal, você sabe que eu nunca uso muito essa opção. Eu nunca vou entrar numa obra de um autor pelo livro mais famoso, mas por outros, porque eu gosto que as pessoas conheçam outros livros. Então, O Amor nos Tempos do Cólera, não está aqui, mas depois eu mostro para vocês na miniatura. Ele foi lançado, então, em muitas décadas depois, se não me engano, 2 décadas depois do grande sucesso que foi 100 Anos de Solidão. E eu gosto do Amor nos Tempos do Cólera porque a inspiração para o autor foi justamente a história de amor entre os seus pais. Como é que foi isso? O avô do Gabriel Garcia Marques não queria que a filha namorasse com aquele que viria a ser o pai do Gabriel Garcia Marques, né? Não queria que a mãe namorasse com o pai. E aí, para terminar o namoro do casal, ele pega a filha e manda a filha viajar pela América do Sul. Uma viagem grande e tal. Só que o pai do Gabriel Garcia Marques, ele era telegrafista. E aí ele conseguiu organizar na rede de correios uma maneira que onde a sua amada chegasse, na cidade que ela chegasse, ele era avisado e ele conseguia mandar um telegrama. Então eles nunca, durante essa viagem, deixaram de se falar. Olha que coisa bonita. Então isso vai ser o ponto de partida, a ideia, né, que motivou o Gabriel Garcia Marques a escrever esse livro. Claro que isso não quer dizer que ele vai contar a história apenas do pai e da mãe. Não, ele vai completar a história com todo o talento que ele tinha, né, como ficcionista, né? Ele vai além deste ponto de partida. O Marques, quando ainda era vivo, ele disse em entrevista que ele conversou muito com o pai e a mãe, fez realmente uma entrevista como jornalista para conhecer a história deles. O irmão do Gabo diz que, lendo o romance, traz vários personagens parecidos com pessoas de sua família e que era uma coisa comum na família ali, eles fazerem aposta entre eles para saber a qual familiar correspondia a qual personagem, né? Qual familiar tinha inspirado um ou outro personagem. E o mais bacana
é que o Gabriel Garcia Marques ouvia aquelas histórias, aquelas apostas todas e nunca respondeu à curiosidade familiar, nunca contou qual familiar inspirou qual personagem. A história de O Amor nos Tempos do Cólera, ela é situada em Cartagena, uma cidade lindíssima, né, da Colômbia, e este romance, ele fala exatamente do quê? Ele fala de um grande amor que sobreviveu durante décadas, mesmo não sendo correspondido. Então, essa é a história do livro. Se eu tivesse que resumir o livro, é isso. É um grande amor que sobrevive mesmo não sendo correspondido. Então, o tempo do cólera ou da cólera, né, já que esse é na língua portuguesa é um substantivo de 2 gêneros que aceita tanto o masculino quanto o feminino. Para nós é estranho, né, do cólera. Normalmente nós usamos a palavra feminina, né, da cólera, a cólera. Mas não está errado, tá? O amor nos tempos do cólera. Então, por que é no tempo do cólera, né? Cólera é essa doença que provoca uma diarreia infecciosa, ao mesmo tempo é isso e ao mesmo tempo para nós também é um sinônimo de raiva. A cólera ou cólera foi uma doença que marcou a Colômbia, principalmente no século XIX, quando um surto matou mais de 1000 pessoas. Então, ali, quando a gente vai lendo o romance, isso está presente, a doença está presente. Então, a impressão que me passa é que esse amor convive com a doença, esse amor é quase uma doença, ou esse amor sobrevive à doença. Gosto dessa comparação, né? Da doença com o amor. E num determinado momento mesmo da trama, um homeopata vai fazer o diagnóstico do paciente, ele diz: os sintomas do amor são idênticos aos da cólera. Então, eu acho muito interessante como o amor e a doença caminham juntos nesse romance. Claro que o amor é o amor do Florentino Ariza. Esse é o nosso personagem, um rapaz simples que se apaixona perdidamente por Fermina Daza. Ele se apaixona quando ele tem apenas 19 anos e ela apenas 13. E desse momento em diante, tudo que ele faz, ele direciona a vida dele para o dia em que ele possa ficar com o grande amor da vida dele. Então, ele faz uma reforma na casa pensando no dia que eles vão ficar juntos, ele pega um trabalho pensando em viver com ela. Então, como eu disse antes, ele não vai ser correspondido por ela, né? O amor é um amor não correspondido. Mas isso não importa para ele. Ele continua agindo como se um dia ele e ela fossem ficar juntos. Dizendo dessa forma, parece um livro do romantismo, né? Meio piegas. Só que o Garcia Marques, ele vai dar características a esse amor como uma loucura mansa, uma coisa divertida. Ele consegue, em nenhum momento ele escorrega para aquele romantismo enjoativo, né? Aquela coisa de sofrimento enquanto espera o grande amor. Não. Enquanto espera por Firmina, o Florentino vive muitas experiências sexuais, ele trabalha e toca a sua vida. Ele não fica como um personagem do romantismo chorando e bebendo numa mesa de bar, né? Ficando tuberculoso, chorando, pegando chuva. Não. Então, isso é interessante. É o grande amor, mas é o grande amor que não atrapalha, né, o nosso personagem. Já a personagem da Fermina, esta mulher que é dividida entre o amor de 2 homens. Então, o próprio Florentino, que é esse que espera por ela, e o médico Juvenal Urbino, com quem ela vai se casar. Então, esses dois, eles têm algumas características, né, bem diferentes. Isso é interessante também. E a própria Fermina, ela não é uma heroína do romantismo. Ela é forte, ela é decidida, ela é um pouco misteriosa, sem contar que ela só faz aquilo que ela quer.
Aparentemente ela é submissa, mas é só aparentemente. Ela faz exatamente o que ela quer. Eu acho que o que é genial nesse livro é que, mesmo falando de um tema batido, né, como é o amor, o Gabo consegue ser muito, mas muito mesmo original. E acho que é talvez porque é um tema, o amor é um tema muito, que foi um tema muito querido ao Gabriel Garcia Marques. Certa vez, em uma entrevista, ele disse que nunca tinha escrito nenhuma linha que não fosse sobre o poder. E principalmente, olhem bem, não é o poder pelo poder, e principalmente sobre o maior e mais poderoso de todos os poderes, que é o amor. Então, se você nunca leu nada do Gabriel Garcia Marques, eu recomendo que você comece, que você entre na obra desse maravilhoso escritor pelo O Amor nos Tempos do Cólera. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Até o próximo post, vamos sim falar de 100 anos de solidão, mas daqui a pouco. Vamos ainda pensar em outras obras do nosso querido Gabriel Garcia Marques. Até o próximo post.